Olha, Tadeuzão, tô fazendo esse vídeo aqui para te dar uma instruçãozinha aí a respeito de como funcionou esse processo de crise no Brasil. Eu sei que você quer lutar contra as informações e você não quer de forma alguma acreditar no que verdadeiramente aconteceu. Você quer procurar a crise do Brasil nas corrupções políticas. Mas vamos imaginar o seguinte, a gente tem o Brasil, um país de 500 anos de idade, que teve uma crescente, digamos que assim, uma tendência crescente no PIB. O que significa que o Brasil sempre teve crises, mas o PIB sempre cresceu, apesar da corrupção. Vamos pensar onde um país perde com a corrupção. Vamos imaginar que um determinado dinheiro ia ser investido no asfalto. A corrupção desvia parte daquele dinheiro e a qualidade do asfalto é menor, então aquele asfalto vai precisar de reforma com pouco tempo. Vamos imaginar a cidade administrativa do Aécio Neves, ele desviou 3% da verba da cidade administrativa, segundo informações. Se esse dinheiro fosse investido corretamente na cidade administrativa, não teria acontecido aqueles problemas no prédio, por exemplo, que o prédio estava afundando. É assim que a corrupção atrapalha um país. Agora vamos falar sobre o desemprego e a redução do PIB. O PIB, Tadeuzão, não está ligado muito à corrupção, porque o PIB é o que é produzido no Brasil. E no Brasil a gente não tem empresas que centralizam a produção. Por exemplo, no Brasil, quem produz são as empresas privadas. Essas empresas não estão muito, digamos que, à mercê da corrupção do governo. O que faz essas empresas diminuírem a produção? Por exemplo, vamos imaginar o que aconteceu. A China começou a desenvolver uma forma de conseguir minerar de uma forma mais barata que o Brasil. O minério brasileiro ficou mais caro que o da China. Perdemos um pouco de venda de minério para a China. Outro problema sério que a gente teve. Os países produtores de petróleo começaram a explorar muito, mas muito mesmo, a quantidade de petróleo que eles tinham condição. Então eles colocaram muito petróleo à disposição do mercado e o preço do barril de petróleo caiu muito. Várias coisas que o Brasil produz perderam um pouco de valor internacional naquele momento em que o PIB brasileiro começou a diminuir o valor. Mas o que foi o ataque à economia brasileira junto com o ataque que gerou o desemprego? A gente tem duas coisas concomitantes. No momento que o Aécio Neves começou a fazer a campanha dele, no momento que ele começou, naquela época lá de nós não precisamos de estádios, a gente precisa de saúde e educação, um monte de gente estava indo para as ruas e a Segurança Brasil começou a diminuir. Nesse sentido, algumas empresas de fora do Brasil que compravam de empresas nacionais, elas começaram a parar de comprar do Brasil porque elas começaram a ter medo de confiar. Vamos imaginar que uma fábrica de automóveis compra determinada peça de uma empresa brasileira. Ela vê que o Brasil está em crise e que está entrando em greve, que está tendo parada, essas coisas, ela começa a comprar de outro distribuidor. O Brasil começou a ficar inseguro para produtos vendidos para fora do Brasil. Qual que foi o posterior a essa campanha do Aécio que colocou o pessoal nas ruas para fazer confusão? Começou a falar constantemente na internet que a gente estava em crise. Então o que aconteceu? Primeiro atacaram a demanda externa, as empresas fora do Brasil que compram produtos nacionais. No segundo momento, quando eles começaram a falar constantemente de crise, a demanda interna encolheu, porque as pessoas começaram a ficar com medo de comprar. Nesse sentido, os produtores pararam de produzir porque o pessoal não estava comprando. E é essa hora que o desemprego aumenta, porque se você não está produzindo, você dispensa seu funcionário. Se você não está vendendo, você dispensa, né? Você como comerciante não está vendendo, você dispensa seu funcionário. O desemprego foi só aumentando. Isso gera um ciclo de desemprego, né? Que à medida que vai dispensando mais gente, tem menos gente comprando. O que eu estou querendo te dizer é que esse primeiro processo de ataque da imprensa, né, que aconteceu em 2013 ainda, ele gerou um caos econômico no Brasil. Você pode prestar atenção que você vai ver que o PIB começou a diminuir. O interessante é que você vê que em 2014 a gente tinha a menor taxa de desemprego da nossa história. Em 2014 o desemprego começou a crescer, que foi exatamente o momento em que eles destruíram a demanda interna, que foi aquela hora que começou a falar crise, 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 para destruir a demanda interna. Então, por que não se justifica esse raciocínio
que essa crise econômica tenha alguma ligação com políticas governamentais. Onde que você vai falar comigo que se o governo for petralha ou se for coxinha, um determinado comerciante que tem um produto para vender não vai vender aquele produto? É a mesma coisa que você falar comigo que você está no Brasil, mas porque o governo do Brasil é do PT, você não vai trabalhar? Ah não, porque o governo é do PT, eu até trabalho de marceneiro, mas já que o governo é do PT, eu não vou trabalhar de marceneiro mais. Ou então, olha, eu estou querendo comprar uma televisão nova para minha casa, mas só porque o governo é do PT, eu não compro mais. Não, não é necessariamente por causa da corrupção, mas por causa do medo que se espalhou no mercado internacional. Por causa da corrupção, a gente teve a primeira queda de demanda, que foi a demanda de produto internacional. Depois, por causa do medo que se espalhou no mercado interno, por causa da repetição da palavra crise, a gente teve o choque de demanda interna, menos pessoas comprando dentro do Brasil. Nesse momento, o governo tentou salvar a economia. Como? Modificando o valor do dólar para ver se aumentava um bocado a procura por produtos brasileiros. Só que como a capacidade nossa de produzir já tinha diminuído, ou seja, as pessoas já estavam fora das empresas e as fábricas já estavam fechadas, a gente não tinha muito produto para oferecer. E foi nessa hora que aconteceu a inflação. Então, nesse sentido, todas as políticas que o presidente tentava fazer para tentar salvar a economia, o Congresso Nacional travava. Assim, não sei se você sabe, eu acho interessante quando você fala que o Bolsonaro vai modificar o Brasil, o Bolsonaro vai salvar o Brasil. Um presidente, ele só pode fazer o que o Congresso deixa. Então, a partir do momento que o Congresso Nacional, a partir de 2014, foi de maioria do Aécio Neves, tudo que a Dilma queria fazer, eles simplesmente falavam não. Então, hoje, as pessoas do Brasil que estão nessa loucura, nessa piração, falando que houve uma espécie de falta de capacidade administrativa que levou o Brasil para essa crise, parece que essas pessoas não conseguem entender que é muito difícil de se imaginar que uma pessoa que trabalhou como ministra da Casa Civil do presidente Lula, vamos lembrar, o presidente Lula fechou o mandato dele com o maior PIB da história do Brasil, a menor taxa de desemprego da história do Brasil até então e a maior redução na desigualdade social. Depois a Dilma assumiu e governou por 4 anos, só que ela tinha maioria no Congresso. Ela conseguiu diminuir a taxa de desemprego ainda mais, diminuiu ainda mais a desigualdade social, teve uma pequena queda no PIB, principalmente a partir de 2013, que foi quando começaram os protestos populares. Agora, você acha mesmo que justifica esse raciocínio? Eu tô te falando isso porque eu sei que você quer ser contra o PT, mas um pouco de cérebro você tem que utilizar. Você acha mesmo que justifica o raciocínio de falar que uma pessoa que trabalhou durante 4 anos no ministério mais importante do Brasil e depois trabalhou como 4 anos como presidente da República e conseguiu levar a gente para o menor índice de desemprego da nossa história e o menor índice de desigualdade social da nossa história, esqueceu, depois do Réveillon até 2014 o Brasil estava muito bom. Assim que virou o ano, o Brasil virou um lixo. Você acha mesmo que tem condição dessa pessoa ter esquecido como é que governa para você falar que ela não tem capacidade de governo? É essas coisas que você precisa analisar. Porque talvez, Tadeuzão, você possa estar fazendo campanha exatamente para as pessoas que se uniram para destruir o Brasil. Porque o que você tem feito hoje é apoiar governantes que se uniram para travar a presidência da República e colocar a gente na maior crise da nossa história. Porque quando o Congresso Nacional não aprova as pautas do presidente, quando o Congresso Nacional derruba um veto do presidente, ele não está deixando o presidente governar. Então é muito covarde da sua parte falar que houve um erro por parte de um presidente se o Congresso Nacional não deixou esse presidente fazer aquilo que ele deveria ter feito. Então pensa nisso. Eu não estou pedindo você para virar petista, para votar na Dilma, no Lula. Eu estou te pedindo para você se libertar, para você entender como tudo foi armado para destruir a nossa soberania, para destruir a nossa estabilidade e para ganhar apoio popular para o golpe de Estado. Tipo, depois que o desemprego tivesse alto, o PIB caindo e a economia numa merda, ficaria muito mais fácil conseguir colocar as pessoas na rua para poder apoiar a tomada do poder. Afinal de contas, eles perderam nas urnas por 4 anos. Depois de 4 anos, eles perderam a paciência. Pensa, Tadeuzão. Você não precisa de ir para o seu Facebook e escrever coisa do tipo agora eu sou PT. Eu não estou te pedindo para fazer isso. Mas pelo menos pensa, entende o que aconteceu
e para de ser manipulado. Pensa só a mais importante que você tem que pensar. Será que uma pessoa que trabalhou durante 8 anos no governo, e durante esses 8 anos que ela trabalhou nesse governo, o governo só cresceu, maior crescimento do PIB da história do Brasil, menor desigualdade social da nossa história e menor desemprego da nossa história. O que aconteceu quando virou o ano? Quando virou o ano, Tadeuzão, o Congresso não deixou ela governar mais. E o resto que o MBL inventa, meu amigo, é só para ganhar adeptos a esse processo de manter essa destruição do nosso estado de bem-estar social. Abraço aí, Tadeuzão, continua me contestando, me xingando, porque afinal de contas, o seu jeito de pensar que me ensina como que o brasileiro foi ludibriado. E a forma que eu tenho de reverter o que eles estão fazendo no Brasil é exatamente respondendo às suas perguntas. Um abraço aí e até mais.